Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Somente até aqui, oremos essa manhã. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pelos louvores entoados nesta manhã. Eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, Senhor, que a semente que for semeada, Senhor, nesta manhã, produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Senhor, e fica conosco mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O que eu acho interessante nessa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo aqui ele recebeu uma oferta, e estava agradecendo aos irmãos, e ele diz aqui, olha, não é que eu estava pedindo, porque eu já aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Eu sei ter fartura, como também sei padecer necessidades. Eu sei ter pouco, como também sei ter abundância. E tudo isso, irmãos, ele aprendeu ao longo da sua jornada com Deus. E nós precisamos aprender a nos contentar. O contentamento. A primeira chave para o seu crescimento, a primeira chave para você alcançar o impossível, a primeira chave para você viver o sobrenatural de Deus é aprender a se contentar com o que você tem. É aprender a ser grato por aquilo que você é, por aquilo que Deus ele fez na tua vida. Contentamento é sentir prazer. Contentamento é estar feliz. É felicidade. É você olhar à sua volta e reconhecer aquilo que Deus ele fez, aquilo que você, através do seu trabalho, você também conquistou, e se contentar com aquilo que você tem, se alegrar. Porque nós vivemos hoje a cultura do descontentamento. Essa é a verdade, da infelicidade. Isso também muito por conta das redes sociais. Porque quando você abre as redes sociais, só lá todo mundo posta foto na praia, viajando, em Dubai. Você fala, poxa, eu não saio de Sumaré, o máximo que eu vou é eu pego um ônibus para Campinas, e a pessoa está viajando. A gente começa a fazer essas comparações. A pessoa comprou um carro novo, posta lá. Casa nova, posta, que benção, Deus me deu. E as pessoas postam somente os momentos bons. Mas as pessoas não vivem só de momentos bons. Tem os momentos ruins, que ninguém coloca nada lá. Mas só que é uma grande mentira tudo aquilo. Porque tem gente que está pensando em acabar com a sua vida e posta o rosto lá sorrindo. Como eu estava vendo esses dias, por conta do Setembro Amarelo, pessoas que postaram fotos nas redes sociais antes de cometerem suicídio. Foto lá sorrindo, alegre, um pouco antes de cometerem suicídio. Estavam felizes por fora, querendo demonstrar felicidade, mas por dentro estava destruído. E isso que quando nós começamos a nos comparar com aquelas pessoas nas redes sociais,
Isso traz descontentamento. Já foi feita uma pesquisa, se eu estava lendo, que os jovens hoje estão mais infelizes por conta das redes sociais, porque eles se comparam com aquele padrão lá das celebridades. Poxa, corpo perfeito, tem a casa perfeita, tem o carro perfeito, tem a esposa, a namorada, o namorado perfeito, tudo é perfeito. Um padrão que não é para o ser humano é imperfeito. E isso traz infelicidade quando nós nos comparamos com as outras pessoas. Isso também é uma ferramenta que Satanás ele tem usado para trazer o descontentamento da casa do Senhor, dizer, olha, lá fora é melhor. Já tem aquela expressão, a grama do vizinho sempre é mais verde. Oh, lá fora é melhor. Olha o que você está perdendo indo na igreja. Isso vai trazendo descontentamento. Descontentamento também com o seu corpo, não é? Porque todo mundo posta lá a foto, todo mundo, né? Maromba, bombado, forte. Você olha assim, poxa, e eu? Mas quantos suplementos aquela pessoa não toma para ter aquele corpo? Ela vive só para aquilo. E nós somos seres humanos normais que precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos estar na casa de Deus, e não vivemos só para o nosso corpo. Hoje está vivendo um verdadeiro culto ao corpo perfeito. E as pessoas estão cada vez mais infelizes. Eu lembro que eu era descontente, tinha um descontentamento com o meu cabelo. Porque na escola, no tempo de escola, era piada, né, irmãos? As crianças fazem piada umas com as outras mesmo. Falou, seu cabelo duro, cabelo pichain, cabelo ruim, né? E a gente ficava brincando, mas aquilo, criança, né? Eu ficava pensando, poxa, por que meu cabelo não é igual ao do meu pai, né? Meu pai tinha um cabelo liso, eu queria ter o cabelo igual ao dele. E eu era descontente com o meu cabelo. E eu, por um certo tempo da minha vida, durante a minha adolescência, eu cresci com espírito de inferioridade, achando que todo mundo era melhor do que eu não era bom em nada, sabe? Eu cresci com isso. E eu só fui curado disso, irmãos, quando eu aceitei a Jesus. Eu só fui curado desse espírito de inferioridade quando eu aceitei a Jesus e eu percebi, e eu reconheci quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu aceitei a Cristo, Ele me mostrou o quanto eu sou especial, da forma que Ele me fez, da forma que Ele me criou. Eu sou filho amado de Deus, você é filha amada de Deus, você não foi um erro. Deus, Ele te fez da forma que Ele sonhou. Se Ele quisesse que todo mundo fosse magro, alto, rico, forte, Ele faria todo mundo dessa forma, mas Deus, Ele é criativo. E você não foi um erro da criação de Deus, não. Deus, Ele te fez perfeito. Deus, Ele te fez perfeita do jeito que você é. Basta você se contentar com aquilo que o Senhor, como o Senhor te fez. Aquilo que o Senhor fez por você. E isso eu fui curado, depois que eu aceitei a Cristo, e que eu percebi que eu sou filho de Deus, e que eu percebi que na verdade Deus, Ele faz tudo perfeito. Eu fui curado disso. Até esse tempo atrás, lá no trabalho, um rapaz chegou para mim e falou, se eu tivesse o cabelo ruim igual eu raparia. Eu olhei para ele, eu dei risada, falei, ruim é o teu cabelo que não nasce, você é careca. Brincando, né, irmãos? Ruim é o teu cabelo, meu cabelo é bom, só é crespo. Meu cabelo é crespo, não é ruim. E eu gosto do meu cabelo, irmão, não quero que ele caia não, está caindo, mas misericórdia, fica aqui, não cai não. Chega a idade, né, vai perdendo o cabelo, cabelo, fica aqui, eu gosto de você, viu? Porque a gente precisa se contentar com aquilo que a gente é, irmãos. Porque quando você sabe quem você é, você tem uma identidade. Você tem uma identidade. E quem tem identidade, irmãos, está preparado para vencer as dificuldades da vida. Aquele que tem identidade, que sabe que é filho de Deus, que é filha de Deus, que ele tem segurança naquilo que ele é, ele está preparado
para suportar o peso da vida. Porque você vê tantos jovens se matando hoje, tantos adolescentes se matando hoje, através da pandemia tem aumentado o número de suicídio. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais quem elas são. As pessoas estão perdendo as suas identidades. Hoje, com essa identidade de gênero, né? Ninguém mais sabe o que ele é. Ah, você nasceu num corpo errado. Você pode ter nascido homem, mas você tem uma alma feminina. Você nasceu mulher, mas você tem uma alma masculina. Você é homem por dentro. E as pessoas não sabem mais o que elas são. Estão perdendo a sua identidade. E isso é Satanás, ele trabalhando nas pessoas. Porque uma pessoa sem identidade é uma pessoa frágil emocionalmente. É uma pessoa que se ofende com tudo. Uma pessoa que ela já é machucada por dentro, então qualquer coisa machuca ela. Porque ela não sabe a sua identidade, ela não sabe o que ela é ainda. Por isso que eu prefiro ficar com a palavra de Deus, irmãos. Nós somos filhos, você é filha amada do Senhor, você é filho amado do Senhor, e tudo que Ele fez é perfeito e é bom. Ele não errou quando Ele te fez. Ele não errou em colocar você na família que você está agora. Ninguém escolhe a família que vai nascer, é o Senhor que escolhe. Então o Senhor escolheu você nascer naquela família. E Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele não erra. Nós que precisamos aprender a nos contentar, a nos alegrar com aquilo que somos. Porque quando nós sabemos, quando nós agradecemos, somos gratos por aquilo que recebemos, por aquilo que já temos, estamos dizendo: Deus, eu estou preparado para receber mais de Ti. Porque o contentamento não é você ficar estagnado. O contentamento não é você ficar parado. Me alegro porque eu tenho. Dizer, minha cama lá caiu o pé, eu coloquei um tijolo e eu estou feliz com a minha cama. Se você tem uma cama assim, troca, por favor, irmãos. Misericórdia, né? Não vai deixar o tijolo apoiando sua cama. Pode acontecer um acidente. Troca isso, não precisa se contentar com isso, não. Mas quando você se contenta com aquilo que você tem, você está dizendo para Deus: Deus, eu estou preparado para receber mais. Eu quero receber mais. Porque aquele que não se contenta com o que tem, ele perde o que tem. Essa é a verdade. Não consegue alcançar mais e perde até o que tem. Assim era o povo que saiu do Egito. Deus, com mão forte, derrubou ali Faraó, tirou o povo do Egito, derramou o maná no deserto, mandou carne, fez brotar a água da rocha, estava fazendo aquele povo prevalecer. Um povo de cerca de quase 2 milhões ou mais no meio do deserto, irmãos. Uma situação totalmente impossível. Deus estava derramando milagres naquele povo. E aquele povo não se contentava. Porque tinha mente de escravo. Escravo, ele não se contenta com aquilo que tem. E de fato, o escravo, ele está ali forçado. Difícil ele se contentar com aquilo. Porque trabalhar para comer o mínimo, apanhar e não poder falar nada, não ter liberdade, é uma situação de descontentamento. E eles estavam assim no Egito. Mas quando Deus libertou eles do Egito, eles não eram mais escravos, eles eram livres. Só que eles não pensavam mais como pessoas, não pensavam ainda como pessoas livres. Eles pensavam como escravos. Eles pensavam como escravos. Por isso eles só reclamavam de tudo. Esse maná, essa carne, esse deserto. Por que nós não voltamos lá para o Egito? Por que Deus não nos deixou morrer lá no Egito? Eles pensavam como escravos. E chegando ao ponto de o Senhor levar eles até a terra prometida, e como eles tinham pensamento de escravos, quando eles viram o gigante, eles começaram a murmurar: Deus nos trouxe aqui para morrer. Mas olha o tamanho do gigante, nós vamos padecer aqui. E eles começaram a chorar. Sabe por quê? Porque não eram gratos a Deus.
não estavam contentes com a palavra do Senhor. Eles não sabiam quem eles eram em Deus. E como eles não sabiam quem eles eram em Deus, eles não abriam seus olhos quando Deus disse para ele: ó, eu já dei essa terra para vocês, é de vocês. Esses gigantes, vocês vão derrubar esses gigantes, vocês vão acabar com eles. Mas eles não sabiam quem eles eram em Deus. O que aconteceu? Deus disse: tira esse povo daí, Moisés, traz para o deserto, porque se esse povo entrasse na terra daquele jeito, todo mundo ia morrer, porque não estavam preparados para conquistar, não estavam preparados, eles não eram gratos, eles iam perder tudo, ia morrer todo mundo. Então o Senhor tira aquele povo, faz todo aquele povo padecer durante 40 anos, para levantar uma nova geração que tenha experiência com Ele, uma nova geração que crê na palavra dEle, uma nova geração que seja grata, que saiba quem eles são em Deus. Aí o Senhor entra na terra do Egito. Por isso que entra essa parte aqui que Paulo ele diz, irmãos, no final: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Primeiro vem a gratidão, primeiro vem o contentamento, depois ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso vencer qualquer batalha, qualquer dificuldade eu vou atravessar, não pela minha força, mas pelo poder de Deus que me fortalece, é que eu vou vencer. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por isso que você precisa ser grato ao Senhor, porque quando você é grato ao Senhor, você agradece ao Senhor, você sabe quem você é, e você sabe quem Ele é. E quando nós sabemos quem Ele é, nós usamos a nossa fé nele para conquistar o sobrenatural. Essa é a segunda chave para você viver o impossível, é ter a sua fé em Deus. Você precisa crer no Senhor, você precisa crer na palavra dEle, porque quando nós sabemos quem Deus é, Paulo ele não disse: posso todas as coisas na força do meu braço, porque ele sabia que ele era fraco. Paulo ele diz: posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele quem me fortalece, é Ele quem me mantém de pé, é Ele quem me faz atravessar as adversidades. Por isso que você precisa saber quem você é e quem Cristo é, e ativar a sua fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Certa vez, quando Jesus estava na sua obra, fazendo sua obra na terra, veio um pai desesperado com seu filho possesso, e ele dizendo: Jesus, olha, esse espírito que se apossou do meu filho, joga meu filho na água, ora joga meu filho no fogo, ele está despedaçando, ele está acabando com meu filho. E Jesus pergunta: mas desde há quanto tempo que isso acontece? Ele falou: desde a infância, creio que já era um adolescente. Então, aquele pai desesperado, ele diz para Jesus: Jesus, se tu podes, nos ajuda, tem compaixão de nós. Se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. Lá em Marcos 9, Jesus naquela hora para, ele estava até olhando para o menino, mas ele olha para o pai e diz: se eu posso, não, é se tu podes crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque ele estava de pé, irmãos, diante de Deus, ele estava de pé diante de Jesus. Aquele pai, ele veio até Jesus. Jesus, ele pode todas as coisas, ele é o Filho de Deus. Naquele momento ele estava como homem ali, como o Salvador, mas Deus, ele pode todas as coisas. E quantas vezes nós nos achegamos até Deus e dizemos: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. E Deus, ele te diz nesta manhã: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, não por sua força, pela tua capacidade, mas pelo poder de Deus, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E aquele pai, ele dá uma resposta tanto quanto estranha, que reflete um pouco os nossos momentos de adversidades. Ele diz uma coisa: eu creio, vírgula, me ajuda na minha incredulidade.
Ué, crê ou não crê? Uma hora ele fala que crê, e outra hora fala, Senhor, me ajuda que eu estou incrédulo. Crê ou não crê? Quantas vezes no momento de adversidade nós dizemos, Senhor, eu creio, mas nossas atitudes demonstram ao contrário, demonstram dúvida. Aí eu creio, mas creio que o Senhor pode fazer, mas eu vou te dar uma ajudinha aqui. Quantas vezes acontece isso nas nossas vidas? Porque nós somos seres humanos, nós falhamos. E Tiago ele diz, olha, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que elas vêm e vão, irmãos. E Tiago ele diz, não pensa que você receberá alguma coisa do Senhor com incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Ele pode fazer, creia que Ele tem todo o poder e que Ele fará por você aquilo que você pede. E naquele momento o Senhor, por misericórdia, ajuda aquele pai expulsando aquele espírito maligno. Jesus naquele momento expulsa aquele espírito maligno e a criança é curada. Porque nada é impossível para Deus. Se você se achegar até Deus, não se achegue com dúvida, mas se achegue crendo no poder de Deus. Se achegue crendo que Ele pode resolver essa situação, que Ele pode te curar, que Ele pode salvar. A mesma coisa para a salvação. Para nós sermos salvos, a nossa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos que Ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados, quando nós cremos que o sangue dele nos purifica de todo pecado, irmãos, nós somos salvos. Quando nós cremos que Ele é o único e suficiente Salvador, você é salvo. Mediante a fé, você viu o sangue de Jesus sobre você? Eu não vi, mas eu creio. Mas eu creio que Ele me purifica de todo pecado e que um dia eu vou morar no céu. Por isso que nós conquistamos o impossível pela fé. Você pode não estar vendo, mas creia que você vai conquistar o impossível. Creia no poder de Deus. Você não precisa ver, você precisa crer, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Verá o poder de Deus se revelando através de você. Tenha fé, creia. Ah, mas tudo parece impossível. O médico diz um relatório contra. Creia, porque a última palavra ela vem do Senhor. A palavra pertence ao Senhor. A palavra da vida pertence ao Senhor. Creia no poder dele. E outra coisa, Jesus Cristo ele sabia bem usar isso: contentamento e fé, gratidão e fé. Deus ele sabia. Jesus aqui na terra, ele usou esses dois elementos para operar maravilhas, operar os sinais de Deus, a vontade de Deus. Na segunda multiplicação de pães, ele chega ali com aqueles poucos pães, aquela grande multidão diante dele, e ele dá graças a Deus por aquilo que ele tem, por aquele pouco. Visivelmente, aquele pouco não ia sustentar aquela grande multidão, mas ele agradece, ele não reclama, ele fala: olha, só esse pouquinho de pão, esses discípulos não estão se preocupando. Não, ele pega os pães e agradece por aquilo que tem. Ele dá graças a Deus e manda os discípulos dividir aqueles pães. E começa o milagre da multiplicação. E tudo o Senhor operava através da gratidão e da fé. É através da graça e da fé. É se contentar com aquilo que tem e usar a fé para conquistar mais, para avançar. E era assim que Jesus fazia. Quando foi para ressuscitar Lázaro, ele diz, na sua oração ele diz: graças te dou, Pai, porque o Senhor me ouve. Eu não estou dizendo, ele diz assim, eu não digo isto para mim mesmo, mas para que esse povo ouça.
Graças te dou, Pai, porque o Senhor me ouve. Ele já estava agradecendo pelo milagre de Lázaro. Lázaro ainda estava morto. Lázaro ainda estava fedendo. Já estava morto há 4 dias. Mas o Senhor já estava agradecendo pelo milagre. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Naquele mesmo instante, Lázaro saiu para fora. Então, quando Jesus ele operava, quando Jesus ele orava agradecendo por aquilo que ele tinha e pedindo, e já pedindo o milagre. Jesus ele sabia trabalhar. Então, por isso que na nossa oração deve ter contentamento, gratidão e fé. Não é orar reclamando de tudo, mas um desabafo não, é contentamento e fé. Essas são as chaves para você viver o sobrenatural de Deus. Por isso que Jesus ele diz: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para estes montes: saltem daqui para lá, e assim será feito. A sua fé pode ser pequena, do tamanho do grão de mostarda, mas ela é o suficiente para transportar montanhas. É o que Jesus está dizendo. Vocês podem ter pouca fé, mas a sua pouca fé é suficiente para a sua trajetória. Eu digo, e talvez você orou, mas essa montanha não saiu do lugar. Então Deus ele vai, a sua fé, através da sua fé em Deus, ele vai te capacitar para você subir essa montanha, para você pisar em cima dessa montanha. Mas o que importa é que a fé te dá poder para vencer em Cristo Jesus, te dá poder para alcançar lugares impossíveis. E aqui ele continua dizendo: quando vocês pedirem alguma coisa, não duvide. Quando vocês disserem uma palavra, não duvide, mas creia que vocês já receberam, então será feito, conforme aquilo que vocês pediram. O que Jesus estava querendo dizer ali para os seus discípulos? Quando vocês pedirem algo, em nome de Jesus ao Pai, creia que vocês já receberam, e assim vai acontecer na vida de vocês. E como nós cremos que já recebemos algo que não temos ainda em posse, o que você faz com aquilo que você já recebeu? Você agradece, não é? Então, quando você for orar, pedir algo para Deus, já agradeça, tome posse pela fé. Senhor, eu te pedi esse algo, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ouve. Sabe por quê? Porque Deus ouve os seus filhos. Deus ouve os seus filhos. E faça como a oração de Jesus: graças te dou, ó Pai, porque eu sei que o Senhor me ouve. A minha confiança está em Ti, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. E você vai receber aquilo que tem pedido, e você vai viver o sobrenatural, você vai alcançar o sobrenatural de Deus. Então por isso que você precisa orar, já pedindo e agradecendo. Essas duas coisas precisam andar juntas. Não é reclamando, não é com descontentamento, não, é com contentamento. Por isso que Paulo ele diz: eu já aprendi a ter contentamento, porque quando ele aprendeu que quando ele se contenta com o que ele tem, ele pode todas as coisas em Cristo Jesus. Ele pode vencer qualquer situação em Cristo Jesus. Ele pode alcançar o impossível através do poder de Cristo. Por isso que nós devemos orar, pedindo e já agradecendo, como Paulo ele diz, orando, suplicando e com ações de graça, e já agradecendo por aquilo que você tem. Porque, irmãos, Deus ele fez promessa para nós, para cada um de nós, que são impossíveis ao homem. Os homens dizem que foram até a lua, não sei, né? Não estava lá. Tem foto aí. Uns dizem que sim, outros que não. Os homens querem ir para Marte, né? Estão fazendo aí uma excursão para Marte. Eles querem chegar até Marte para colonizar. Mas a promessa que Deus ele fez para mim e para você é:
Não vou te levar para a Lua, não vou te levar para Marte. Eu vou te levar até o terceiro céu para vocês morarem comigo. Homem nenhum pode chegar ao terceiro céu, irmãos, por conta própria. Mas ele disse: eu vou levar vocês. Eu vou levar vocês. Isso é impossível aos nossos olhos, mas através da fé que nós temos em Cristo Jesus, através do poder da palavra, eu creio que eu vou morar com Deus. Eu creio que nós vamos morar com Deus para todo o sempre. Isso é conquistar o impossível, é viver o sobrenatural. Você nasceu para viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Você nasceu para conquistar o impossível. Foi por isso que você nasceu de novo, que eu e você nascemos de novo para viver o sobrenatural. E com contentamento. Por quê? Eu sou grato a Deus pela casa que eu moro. Deus, eu te agradeço pela casa que eu moro. É uma bênção. Isso é contentamento. Mas eu tenho fé que um dia eu vou morar nas mansões celestiais, porque é muito melhor. O meu maior desejo é morar nas mansões celestiais que o Senhor prometeu para mim e para você. Eu sou grato a Deus por estar aqui essa manhã com os irmãos cultuando a Deus. Eu sou muito grato por isso. E até porque eu também não sei cantar muito, né? Que me ajudou hoje nos louvores da harpa. Sou grato a Deus por poder adorar ao Senhor. Mas eu tenho fé que um dia eu vou louvar no coral celestial. Um dia nós vamos estar diante de Deus com palmas na mão, cantando um novo cântico de adoração ao Senhor. Eu creio que um dia eu vou estar lá. Eu me contento por aquilo que eu tenho hoje, mas eu almejo cantar com Cristo, adorar o Senhor face a face. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, pelos irmãos, pelos amigos que eu tenho, mas o meu desejo é morar com Cristo para todo sempre. Meu desejo é estar com Ele para todo sempre. Então é contentamento e fé. É o segredo para você alcançar o impossível. Deus, Ele tem coisas grandes reservadas para mim e para você. E eu creio que agora, irmãos, nesses últimos tempos, o Senhor está acelerando as suas promessas, porque nós temos pouco tempo nessa terra. Nós temos pouco tempo para viver nessa terra. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, mas o Senhor vai realizar aquilo que Ele te prometeu sobre a tua vida. Deus, Ele vai realizar. E o nosso maior desejo, irmãos, por isso que nós cremos na morte de Jesus Cristo, por isso que nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos, assim como Ele ressuscitou dos mortos, nós vamos ter um corpo transformado também. E quando nós tivermos o nosso corpo transformado, nós vamos entrar no céu. Isso para o homem é loucura. Mas vocês são loucos. Não somos loucos, nós temos fé. Nós temos fé. Nós temos fé em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nesta manhã? Essas são as chaves para você viver o sobrenatural de Deus. Gratidão e fé. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Dependente da sua circunstância, quando você agradece ao Senhor, você está demonstrando a sua fé nele. E o que nós precisamos para não desfalecermos a nossa fé é da gratidão ao Senhor, do nosso amor ao Senhor. Eu lembro que quando meu pai faleceu, um pouco antes de ele falecer lá no hospital, eu fiquei 1 hora orando por ele, pedindo que Deus o curasse. Mas Deus quis levar. E quando eu entrava na igreja, era seta maligna na mente mesmo, dizendo: você orou tanto pelo seu pai, e ele morreu. Será que Deus opera? Será que Deus cura mesmo? Queria entrar aquela dúvida no meu coração. Sabe como eu venci isso?
dizendo: Senhor, eu não entendo aquilo que aconteceu, o porquê que aconteceu, mas eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque eu sei que o meu Pai está contigo. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é perfeito em todos os teus caminhos. Eu comecei a agradecer ao Senhor e eu consegui vencer, irmãos, esse período. Então, para você não desfalecer na caminhada, você vai precisar da gratidão. E você vai precisar guardar a tua fé até o final. Até o final da tua caminhada, para você conquistar o impossível. Não perca a tua fé e não perca a tua gratidão. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos fez filhos, filhas amadas do Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, meu Deus eterno, porque o Senhor nos escolheu para estar na tua presença. Nós te agradecemos por tão grande salvação, ó Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Senhor, nesta manhã e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, meu Deus eterno, mas temos necessidades nessa terra e sabemos que o Senhor nos ouve, ó Senhor. Meu Deus eterno, manifesta a tua presença, trazendo, ó Senhor, meu Deus eterno, conquista, que as pessoas possam tomar posse pela fé, Senhor, das tuas promessas nesta manhã. E já te agradecemos porque a tua palavra é fiel, a tua palavra ela não volta vazia. Nós te agradecemos pelas tuas promessas e já tomamos posse dela pela fé. Nós te louvamos e glorificamos pela tua palavra, porque somos livres, somos libertos pelo poder do sangue de Jesus e podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Podemos vencer a qualquer situação, nós podemos vencer a qualquer problema, e em nome de Jesus nós te glorificamos, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, meu Deus eterno, por tudo que o Senhor, os pedidos de oração atendidos, e aqueles, Senhor, meu Deus eterno, que não foram, nós te agradecemos também, nós te glorificamos em tudo, e nós esperamos em ti, Senhor, nós te engrandecemos para todos sempre. Amém. Amém. Glórias a